Olá, Shalom. Meu nome é Silmara e eu fiz o mapa cabalístico com o Moré André. E eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência. Eu acho que a palavra que mais designa a minha experiência é o choque. Eu me surpreendi muito com o resultado. Encaixou plenamente com a minha personalidade, ok? Com certeza absoluta, vai mudar minha vida. Foi ótimo porque eu estou numa busca muito grande interior. Eu tenho passado situações as quais eu quero entender o que está ocorrendo dentro do meu ser e sinceramente me ajudou muito. Eu pude ver situações assim, eu pude ver questões que eu estou tentando achar as palavras porque o choque foi muito grande. Eu ainda estou digerindo tudo porque foi incrível a experiência, a verdade é essa. Eu não sou muito boa com vídeos nem palavras, mas é essa, eu tô sendo sincera, foi assim, uau, eu não tava realmente esperando tanto, me surpreendeu demais, valeu a pena. Eu recomendo você a fazer também. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, ok? Mas eu recomendo você fazer. Você vai se entender melhor, você vai se compreender melhor, você vai poder ver questões as quais você talvez vá se resolver internamente. Eu creio dessa forma. Valeu muito a pena. Faça. Vale a pena. Um abraço e shalom. Mas Isaías 56 fala sobre os eunucos, né? E que eles teriam um nome melhor do que filhos. Na verdade, eunucos na Torá não é alguém que é castrado, mas é alguém que vive nessa vida, estuda a Torá, e essa pessoa ela não consegue obter os resultados da Torá. Ela não é abençoada nesse mundo pela Torá. O Eterno está falando que essas pessoas que não tiveram essas bênçãos aqui, elas têm a promessa de estudar a Torá, elas têm a bênção do outro lado. Isso aconteceu com muitos tzadikim. Muitos deles acabaram não recebendo a bênção aqui e receberiam do outro lado justamente por essa questão deles serem eunucos, né, dentro de um sistema onde a bênção não veio para eles. E então a gente continua aqui. Tantos os mistérios que tem nesse versículo, contém, mas, velho, você falou que alguém cujo trabalho em vão, né? Ou seja, alguém que fez o trabalho em vão, tá vendo? É como algo assim. E você não percebeu que você mesmo só disse vaidade em todo esse discurso. Pois logo atrás de vocês está um verso que derruba todo o seu edifício. E você imagina que pode nadar para ele. O mar de acordo com o seu prazer. Qual é esse versículo? Se o servidor dissesse simplesmente, eu amo meu mestre, etc., velho, você não tem forças, seu poder voou, o que você vai fazer?
você pensou que não haveria ninguém perseguindo você. E eis que este verso solta de seu matagal, saltando atrás de você, mesmo com a gazela no campo, com 13 saltos, 13 palavras do verso, até que ele domine. O que você vai fazer, velho? Não fique deprimido. Agora você deve reunir suas forças, pois até hoje você foi realmente um poderoso guerreiro. Velho, lembre-se daquele dia da neve, quando as sementes da sabedoria foram semeadas. Asas e homens poderosos lutaram contra você e você só pôde impôs, né, a 13 fomes fortes, cada um do qual poderia um leão matar um leão antes do café da manhã. 13 homens fortes, cada um dos quais poderia matar um café da manhã, não é? Se você conseguiu vencer aqueles gigantes, certamente agora você consegue conquistar esses 13. Consegue, né? Agora você consegue conquistar esses 13, que são fracos, apenas palavras. Então, vá em frente, seja ousado. A expressão amor e amar, se o servidor disser, tem sido interpretada por certos sábios de acordo com o significado literal, ou seja, que indica dois ditos, um do início e outro no final dos 6 anos. Antes entrou o sétimo ano, o ano do sétimo, né? Bem, eles dissessem isso mesmo um dia depois do início do sétimo ano, suas palavras não seriam avaliadas, pois ele diz o servidor. Ou seja, quando ainda o servidor, ou no sexto ano, e se ele falou suas palavras no início dos 6 anos e não no final, sua palavra não tem validade. Nossa interpretação é que que se ainda com sua esposa ele ora diariamente ao rei, então ele começa a terminar com uma oração. E se começa com a oração, será recebido em misericórdia que diz: Eu amo meu mestre. Então o santo, bendito seja ele, o recebe por causa de seu arrependimento e suas orações. Então, o que ele faz por alguém? Em vez de mandá-lo de volta a esse mundo, para suportar o castigo pelos pecados de sua vida anterior, tá vendo? Então, em vez do Eterno mandar ele para esse mundo, o santo entrega nas mãos do tribunal celestial, que o julga e o entrega à casa de punição. E o santo registra como foi entregue ao tribunal e o estigmatiza, ao colocá-lo sob o domínio da Laorlá, os espíritos impuros, por um certo período de tempo, após o qual seu mestre o redime. Mas se o jubileu aparecesse durante o período de sua estigmatização, ele seria instantaneamente libertado, mesmo que estivesse em cativeiro por apenas um dia. Quando o jubileu aparece, ele pudesse entrar dentro da cortina. Veja, aqui a gente está falando dessa questão exatamente de da alma, né? A alma, ela quando vai para o outro lado, se ela não se arrependeu aqui, ela tem problemas sérios ainda com relação ao pecado, isso é geral, é para todo mundo. Então, o Eterno entrega ela na mão do Tribunal Celeste e ele acaba, então, sendo sentenciado a ser estigmatizado, ou seja, a ser machucado, né, marcado por essas forças espirituais. Então, com isso, a gente tem que está tudo dentro do Tribunal Celeste. Né? Veja isso. Então, aqui, não, você tem que ficar quietinha, senão você vai para o chão. Fica quieto. Caramba, desculpa. Não para aqui, ó. Ó, não para. Fica quietinha. Então, o que acontece? Vamos lá. Então, o velho, ele fechou os olhos, por um momento e continuou.
Salomão disse: assim votei e considerei todas as opressões, né, os oprimidos, que acontecem sob o sol, e vi lágrimas daqueles que foram oprimidos e não tinha quem os consolasse. Vamos pegar aqui rapidinho, vamos só botar os versículos aqui, porque aí a gente tem, ó, 973 é Eclesiastes, onde ele fala isso, vamos colar lá em cima. Não tinha quem o consolasse, isso é o Eclesiastes 4:1. Este versículo já foi interpretado, mas ainda temos que explicar a palavra, não é? Então voltei e vi. Vamos ver aqui o Eclesiastes 4:1. Observei que toda a opressão debaixo do sol, as lágrimas dos oprimidos, está vendo? Sem ninguém para confortá-lo e o poder de seus opressores. E aí repete, sem ninguém para confortá-lo. E o texto aqui, ele continua, né? Então voltei e vi, né? Eu não estou vendo aqui isso dentro do texto. Aí botou aqui, observei, né? Não vi ninguém sem ninguém para pulou aqui, né? Sem ninguém para confortá-los. Claro, dos oprimidos, sem ninguém para confortá-los e poder os seus corpos, sem ninguém para confortá-los. Repetir de novo. Vou ver uma outra versão aqui. Mas voltei para os oprimidos, né? Que são feitos assim, debaixo do sol, e as lágrimas dos oprimidos, e eles não têm consolador. E da mão de seus opressores há poder, mas eles não têm consolador. Vamos ver. Então voltei e vi de onde ele voltou. Bem, temos a tradição de que Salomão costumava levantar todos os dias ao amanhecer e virar o rosto para o leste. A gente sabe que quando a Torá, né, segundo o Zohar, ela está falando, não é, de uma direção, ela está falando de uma sefirá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Ele mostra aqui que cada direção, né, cada direção é uma sefirot, tá vendo? Então, ó, a Eni tem esse livro aí, ó, esse livro, né, é para ser estudado, ó, lá tem. E cada direção é uma sefirot, tá vendo? Isso está na página 147. E diz o seguinte, né? Aqui que o leste vai ser um sinal maçorético, o Hirik, que representa a linha do meio, e vai ser Tiferet. Veja, então, sempre que o Salomão amanheceu, ele virava o rosto pelo leste, né? Onde vinha o sol, e está representando o Tiferet, onde via certas coisas. E depois ele voltava aqui para o sul, e o sul representa Hesed, tá vendo? Então, onde também ele via certas coisas. E finalmente para o lado norte, que é Gevurá, e aí ele ficava assim com a cabeça erguida e os olhos semicerrados até que as duas colunas chegassem a ele. Então, era uma forma de explicar e entender essa questão sendo falada aqui. Uma de fogo e outra de nuvem, e esta última carregando no alto uma águia poderosa. Essa estatura e força, com as asas direitas apoiadas com o fogo, e seu corpo e suas asas esquerdas na nuvem. A águia carregava duas folhas apoiadas em sua boca. A coluna de nuvem, ela com suas duas folhas, e a coluna de fogo e a águia acima delas. Viriam e se curvariam a Salomão. Tudo isso aqui é metafórico. Falando da árvore sefirótica, e que o conhecimento que Salomão tinha era tal que isso acontecia. Então a águia se inclinava um pouco a cabeça e dava as folhas a Salomão. E Salomão iria pegá-los e cheirá-los. E pelo cheiro dele ele poderia discernir de onde vieram e reconhecer uma folha como pertencente àquele que tem os olhos fechados, e o outro para aquele que tem os olhos abertos. Em Números 25:4.
Então, o Senhor disse a Moisés: pegue todos os líderes do povo e enforque-os diante do Senhor, voltando para o sol. Então o furor da ira do Senhor será removido. Né? Ou seja, toda essa questão aqui, ela envolve justamente, não é que Moshe pegou ninguém, enforcou ninguém, a gente sabe, estão falando de questões da árvore da vida, assim como as folhas, elas lembram e arremetem a essa questão da árvore da vida. Ela remete à questão de que essas folhas, né, por isso que a gente fala a linguagem dos ramos, tem as folhas secas, como a gente viu numa outra aula, está lá no canal, né, as folhas rígidas e as folhas que fazem parte representam a iluminação das sefirotes desse mundo. Se a pessoa, né, conforme diz lá, ela está passando por um processo divino, né, como a gente viu acima, e foi o próprio Deus que pode ter enviado um shadinho, uma alma para cuidar com a pessoa. Nós lemos o livro do Ar e a gente tem muita informação sobre isso. Isso é possível. Então, a gente não deve se meter nessas situações, a não ser que você seja um cabalista como Ari. E aí você pode ir no Tribunal Celeste, pode perguntar, inquirir ao espírito por que ele está fazendo aquilo, se não já acabou o tempo dele castigar aquela pessoa e assim por diante. E aí continua. Mas havia uma série de coisas que o rei Salomão queria que esses dois seres lhe fizessem saber. Que fez? Ele selou seu trono com um anel no qual seu santo nome estava gravado, trouxe outro anel no qual o santo nome também estava gravado, de um lugar escondido, subiu ao telhado do seu palácio, sentou-se nas costas da água e partiu com fogo da nuvem. A águia ascendeu aos céus e por onde passou a terra e abaixou e escureceu. A classe mais sábia daquela parte da terra, do qual a luz foi tão repentinamente removida, saberia a causa e diria: certamente o rei Salomão está passando, mas eles não sabiam onde ele estava indo. E a classe vulgar, a classe, né, que é mais baixa, que é mais, né, baixa no sentido, né, está falando aqui de ser vulgar. Em vez disso, diria lá em cima das nuvens se movem, e é por isso que escurece tão de repente. A águia ascenderia à altura de 400 parasangas, até o final alcançar a montanha escura. Um paraçanga tem mais ou menos 5.000 metros. Então, ela subiria, essa águia, isso é uma alusão espiritual, né? E chegaria lá a esses 400 parasangues até finalmente alcançar a montanha escura, e onde o Talmud está no deserto. E lá finalmente desceria Salomão, então levantaria a cabeça e veria a montanha escura e aprenderia com ela tudo o que poderia lhe ensinar e também perceberia tudo o que era necessário para penetrar mais longe. Depois disso, ele subiria mais uma vez nas costas da águia e voaria como antes, até entrarem nas profundezas das montanhas, no meio das quais crescia uma oliveira. Quando eles chegaram àquele lugar, Salomão exclamaria em todas as suas forças: Senhor, sua mão está levantada, eles não veem. E aqui é o 975, vamos pegar a referência aqui dos versículos, vou botar rapidinho que a gente já lê sem ficar tentando imaginar quais são os versículos. Então, eles entraram nas profundezas da montanha, no meio do qual crescia uma oliveira. Quando ele chegasse àquele lugar, Salomão exclamaria com todas as forças: Senhor, suas mãos estão levantadas, eles não veem. Isso é o Isaías 26:11. Então, eles entraram naquele lugar até alcançar aqueles que habitam, e ele mostraria seu anel, e lá ele obteria todo o conhecimento de ciências estranhas. Isso é feitiçaria. Quando eles lhe disseram tudo o que ele precisava, ele voaria de volta para o seu palácio, da mesma forma que veio. Então, mais uma vez sentado em seu trono, ele refletia sobre tudo que havia passado e concebido. Pensamentos de profunda sabedoria, e com referência a tal ocasião, que ele disse: assim voltei e considerei todas as opressões que fazem debaixo do sol.
Aqui o Zohar, ele está trazendo para nós questões ligadas à própria Torá. Quando fala aqui sobre essas questões de Shilomon, a gente está remetendo a um certo anel, que é a mesma coisa do anel que foi dado pelo faraó, não é? Pelo faraó, esse anel foi dado ao Yosef, que era o ego, não é? No caso, o rei Shilomon, ele tinha 2 anéis, e ele avançava nesses mundos espirituais. Então, ele poderia ali entender as histórias de Balaque, Bilã, qual era a configuração que era feita, e ele estudava porque havia essas opressões, e as pessoas passavam por esses ticunis, que são ticunis complicados. Por isso que ele faz as opressões, né? Não tinha como entender. A gente não entende essas opressões que são feitas debaixo do sol. Está vendo por quê? Porque a gente vê pessoas boas sofrendo, pessoas más não sofrendo, e tudo isso depende o quê? De outras reencarnações e coisas que somente a Shem sabe. Então, quando há momentos que o próprio Eterno entrega as almas na mão do Tribunal Celeste para que essas pessoas possam pagar os seus ticunins. E aí é onde ele fala sobre essa opressão, sobre essa vida que a pessoa pode ter, e que não assim, a pessoa é culpada, lógico, mas que não é culpa dela, por exemplo, ela está passando assim por aquela situação nessa vida, às vezes é uma coisa de outra vida. Então ela vem, ela tem uma história, aqui ela recebe uma oportunidade melhor, né? E aí o que o rei Salomão fazia? Ele ia na árvore sefirótica e tentava descobrir a reencarnação de cada um, porque a pessoa, né? Ele podia fazer um mapa que era, né, da pessoa, da alma da pessoa, como a gente faz, e através desse mapa ou dessa conotação espiritual, ele encontrava ali alguns aspectos onde a pessoa recebeu esse julgamento. Então, veja, e ele ali poderia ver todos os oprimidos em sua jornada, né? Todas as pessoas. Isso quer dizer o quê? Aqui a palavra todos quer dizer o total, não é? Todas as pessoas, quer dizer, todo esse sistema que está sendo levantado aqui, a gente viu ontem que o nome de Shilomon, então, estava lá, se não me falha a memória, que todos os nomes, o livro, né? Todos os nomes Shilomon, a gente está até aqui, ó, a gente está no Sefer Barri aqui, a gente pode ver aqui. Agora, onde está aqui dentro, eu não sei, mas diz que todos os nomes que tem em Shirachirim, exceto, né, no 822, agora eu não estou lembrando se é Shirachirim, né? Isso aqui é cântico, sim, Shirachirim 812, que todos os nomes de cantares, agora eu falo com firmeza, porque eu vi aqui escrito, são o nome do Eterno, e somente no 812 que é o nome do próprio Shilomon, ou seja, era um sistema, era o nome do Eterno, que tinha definido ali, não é? E esse nome de Shilomon, ele representa a própria divindade, assim como todos os nomes que estão na Torá representam a divindade em um certo grau. Né? Porque a Torá está falando dos mundos espirituais e das reencarnações. Ela não está falando de nenhuma religião, não está falando nada disso, até porque nem todo mundo nesse planeta tem religião, na é verdade. Tem pessoas que passam a vida toda nesse mundo e não passam por nenhuma religião. Então está falando de Malhut. Malhut é o rei Davi, não é? E como o Shilomon, nessa parte, é descendente do rei Davi, também ele representa a realeza, que é Malhut, que é o nosso plano, onde todas as almas vêm para passar pelas suas sentenças espirituais. Por isso é que você não deve, o cabalista,
Ele não deve ver esse mundo como um parque de diversões, mas ele deve enxergar esse mundo como um mundo onde ele está aqui para consertar a sua alma. Ele tem oportunidade. Por quê? Se ele pega e ele leva a vida de qualquer maneira, ele pode acontecer que na outra vida ele venha com sérios problemas espirituais. E isso é para todos os que conseguem entrar no Guigu Neshama, ou seja, na roda das almas, porque tem pessoas que ficam presas, a alma fica presa nesse mundo, e a pessoa não consegue nem entrar na roda das almas. Ela é desconectada com isso. Isso não se trata da pessoa ser boa ou ruim, no aspecto que nós entendemos. A pessoa pode ser muito boa a vida toda, mas ela pode nem passar pelo estudo da Torá. Se ela não estuda, então ela não vai estar ligada às coisas de Hashem. Ela vai se ligar em tudo, vai ver tudo, vai conhecer tudo, mas não vai estar ligada a essa questão de retificação da alma. Então, a pessoa deve compreender que é o estudo da Torá, mesmo para um rachá, que vai fazer a diferença nisso tudo. Esse estudo é que vai fazer com que a pessoa ela possa entrar nessa retificação. Na retificação como? Entrar na retificação para ela entender, porque na retificação ela já está. Todos nós estamos na retificação, né? Algumas pessoas estão dentro do mar, estão tentando respirar, sair com a cabeça para fora, para ver se elas chegam a algum nível mais alto um pouco, para que elas possam pelo menos respirar. Mas veja, a situação que foi colocada, ela vem de outra vida, e a pessoa vai ter, como está dito aqui, passar pelo processo. Inclusive, não é? A gente vê o rei Shaul passando por um processo assim. Um processo onde ele tem uma alma ali que entra nele, ele tem que retificar aquela alma, e isso faz parte do processo. Isso não é algo que, por incrível que pareça, deva ser mexido, certo? Se você é um cabalista, como o Ari, não é? E você possa ter essa conexão aí e entender todo esses ticunins. Então, mesmo uma pessoa que, de repente, nesse mundo ela tem um certo poder e pode fazer isso, ela pode arrumar um grande problema para a vida dela ao usar o ego e ir lá querer mexer com aquelas forças que ela nem está entendendo o que está acontecendo, né? Imagine você entrando dentro de um fórum sem conhecimento nenhum, sem conhecimento de causa. Ali tem um réu sendo julgado, o juiz está na sua frente, tem os advogados de acusação e defesa, ele foi sentenciado, você entra ali na frente e fala, não, pode parar com isso, eu tenho tal autoridade e eu vou terminar com essa questão aqui agora. O que você está fazendo? Você está se intrometendo em algo que não é para você se intrometer. Então, eu já passei por essa experiência, né? Porque na época, no Novo Testamento, ele manda você expulsar demônios, manda você se meter na vida dos outros, fala que você vai receber poder do alto, etc. E eu já tive experiências amargas com essas situações de expulsar entidades espirituais, desmontar questões de feitiçaria, essas coisas assim, e até mesmo embate com almas ou forças negativas dentro de certas pessoas. Então, não se deve fazer isso, né? Não se deve fazer esse enfrentamento, até porque você não consegue ver essas forças. E muitas vezes essas forças, muitas vezes não, todas as vezes que isso acontece foi ordenança do Eterno. Não tem erro dentro disso. Não, isso aqui é um ataque do mal, e etc. Não, é o Eterno que permitiu. Aí, a única forma que o Ari fazia, ele conversava com aquela alma e tentava entender a história. Por que você está aí? Aí a alma falava, ela contava toda a história, né? Por que ela estava dentro daquela pessoa. Existiram casos de que até existiam grandes justos, grandes sadiquim, que estavam dentro daquela pessoa para trazer sempre o conserto da pessoa. Ou seja, o sofrimento vai gerar na pessoa o perdão.
Então, veja, quando eu falo assim que as pessoas não devem se intrometer, muitas dessas pessoas que tem aí, elas não têm o poder de expulsar, elas não têm o poder de fazer isso, elas têm o poder de enganar, né? Ela, porque não pode, não tem como quebrar uma coisa do tribunal celeste, mas elas vão ali junto com aquele espírito. Vamos lá, o espírito está na pessoa, só faz uma reza ali, o espírito vai e dá um tempo de perturbar, mas o espírito está ali ainda, mas levando a pessoa para o engano e para que ela possa ter mais ticunim sobre as costas dela. Enquanto isso, essa alma que está em cima dessa pessoa, ela então recebe o benefício da pessoa, né? Ela está ali dentro da pessoa, então ela se liga ao pensamento da pessoa e ela recebe ali o benefício da pessoa. E isso pode acontecer tanto na parte positiva como negativa. Um tzadik pode se juntar a você e se fundir, aí ele não vai te perturbar, não vai fazer nada disso, mas ele vai ficar te ajudando de longe, enquanto essas outras almas não, elas vêm para te ajudar a consertar, mas através do sofrimento, e aí não é nada bom, né? Mas faz parte do processo, até que a pessoa conserte e pague ali, né? Como a gente está no fórum, o juiz vai definir quanto tempo de prisão a pessoa pega, e a pessoa vai ser presa, então ela vai ficar naquele sistema ali encarcerada, né? Ou seja, se torna propriedade do Estado, e quando acaba a pena ela vai ser liberta. É a mesma coisa no mundo espiritual. Vamos então, ele teria podido ver todos os oprimidos em sua jornada? Era uma pergunta aqui, né? Isso aqui eu até errei, anteriormente ali como não vi o ponto de interrogação. Dificilmente, mas ele quis dizer os pequeninos, os bebês separados dos seios das suas mães, né? Tais são, de fato, oprimidos. De todos os lados, oprimido acima do reino celestial, oprimido abaixo da terra, não há oprimido como aqueles cuja opressão é transmitida por herança, pelos quais está escrito: ele visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso é o Êxodo 25, né? Lá fala sobre essa questão da reencarnação. Como assim? O rei Salomão dá resposta em voz alta quando diz: um homem carregado com sangue de alguém fugirá para a cova, sem ninguém para apoiá-lo. Provérbios 38:17. Visto que ele é oprimido com o sangue de uma alma, isto é, você cometeu algum pecado grave, ou seu filho, ou o filho do seu filho, será oprimido, ou seja, prejudicado na balança. Ele fugirá para a cova do lugar da justiça, e ninguém o ajudará, porque ele oprimiu o sangue da alma. Então, veja, ele próprio será oprimido pelo outro lado, ou sua semente suportará essa opressão de retribuição por ele, e às vezes as suas próprias custas. Por isso, diz todos os oprimidos, que é como dizer: eu considerei todos os oprimidos e todos os caminhos da opressão. A razão pela qual são oprimidos, ora, esta classe de oprimidos é aquele que se diz feito debaixo do sol. Veja, então, essa classe de oprimidos é uma linguagem dos ramos aqui, feito debaixo do sol. Então, porque seus corpos foram realmente feitos antes de serem violentamente fritos, né? Aqui a questão é de estarem numa situação difícil, e há outros que nunca são tão modelados nessa terra, embora os espíritos os esperem. Outros, por sua vez, são fatos em desafios ao Todo-Poderoso. Assim, quando um homem rouba, né, a mulher do próximo, aberta ou secretamente, deixa eu só subir aqui, e uma criança nasce de tal união adúltera, e o santo deve necessariamente modelar seu corpo e dar-lhe forma. Então, aquela criança é efetivamente um homem oprimido que é feito tal. Literalmente, apesar do Todo-Poderoso, então, ponto final, né? Salomão refletiu sobre isso e disse: considera a triste sorte desses miseráveis oprimidos.
que foram levados a derramar lágrimas diante do santo. Eles reclamam com ele, lamentam, dizendo: quando uma pessoa comete um pecado, ela certamente deve morrer. Mas o soberano do universo, quando você tem apenas um dia, mas o soberano do universo, quando você tem apenas um dia, deveria ser julgado. Então as lágrimas dos oprimidos não têm ninguém para confortá-los. Existem muitos tipos diferentes, né, entre eles, mas todos derramam lágrimas. Aqui, por exemplo, uma criança nascida de incesto, assim que surge no mundo, é separada da comunidade do povo santo. E o desgraçado bastardo reclama e derrama lágrimas diante do santo e lamenta: Senhor do mundo, não é? Seus pais pecaram, onde está a minha culpa? Sempre insisti em fazer boas obras diante de ti. Mas a maior tristeza, não é, de todas emana do oprimido, que são apenas crianças pequenas, que foram separadas do seio da sua mãe. Vamos entender depois isso de uma outra forma, né? Estes, porém, fazem chorar o mundo inteiro e não há lágrima como as deles, porque as lágrimas que brotam das cavidades mais interiores e profundas do coração causam o espanto do mundo e dizendo: os juízos santos são para sempre justos e todos os seus caminhos de verdade. Mas por que é necessário que esses pobres pequenos, que não imaculados e sem pecados, morram? Onde está agora o julgamento verdadeiro e correto do Senhor do mundo? Se eles devem morrer por causa dos pecados de seus pais, certamente não terão ninguém para consolá-lo. Mas, de fato, é que a lágrima desses oprimidos intercedem pelos vivos, protege-nos, e por causa da sua inocência e do poder da sua intercessão, acaba por ser preparado para eles um lugar que nem os justos perfeitos poderiam alcançar ou ocupar, porque o santo faz por eles com um amor particular, especial. Ele se une a eles e prepara um lugar mais alto para ele, muito perto de si. Sobre isso que está escrito: da boca de bebês e crianças de peito você encontrou força. O que eles estão fazendo lá e por que estão saindo? Apesar dos seus adversários, para fazerem calar os inimigos, um homem negativo. Isso depois a gente vai ver. E esse também é outro lugar preparado para os pecadores que se arrependem. Veja, o que está falando aqui é o seguinte: quando a gente vai começar a estudar a Torá, existe um ano que é feito, começa em Tisherei, em Elu, que é o mês do arrependimento. Então, quando essas almas que estão em sofrimento, né, elas são colocadas em sofrimento porque elas estão consertando o seu ticunim, elas podem ter até o caso de serem oprimidas. Deus, aí não tem nem como a gente falar que Deus não permita, porque é uma coisa que faz parte da árvore sefilótica. É um julgamento celeste. E essa pessoa, ela então está tendo uma relação. O que é uma relação aqui que vai gerar um filho? É o próximo desejo. Então, é o próximo pensamento. Isso está ligado ao nascimento da pessoa, porque está ligado ao Gigu Neshama, né? Então, as pessoas vão nascer já dentro daquele tikkun que elas vão estar dentro de um sistema já planejado para a vida delas, seja bom ou ruim. Por isso que, muitas vezes, a gente vê crianças sofrendo opressões espirituais. Aquela alma, ela tem a oportunidade de consertar de duas formas: através da Torá ou do sofrimento. Mas mesmo quando a pessoa pode ir para a Torá, ela pode estar sofrendo e ela vai ter que passar a rezar muito para o Eterno. Por quê? A gente viu já nas nossas aulas que também existe um processo de amamentação, chamado INK. Eu acho que essa aula entrou esses dias, a Patrícia colocou esses dias. Esse processo de amamentação e toda essa questão dessa ida para a Torá, ou até mesmo a pessoa pode falar: não estou indo para a Torá, mas as pessoas estão dentro da Torá, todo esse mundo, tá? Todas as pessoas elas vão ter que cumprir a Torá, seja por dor, ou seja pelo estudo da Torá. A segunda opção é melhor. Ela sofra, então, avançando com o estudo da Torá,
e aí ela possa entender esses processos. Esses processos, então, são que o próximo grau, a próxima espiritualidade, o próximo desejo é que vai gerar na pessoa uma nova reencarnação. A gente viu que essa reencarnação ela pode ser tanto da pessoa morrer e passar por outro corpo, e assim sucessivamente, ou essa reencarnação ela pode ser simplesmente você agora. Você está mudando de estágios, de entendimento, está compreendendo, e você vai procurar se tornar uma pessoa melhor, estudar mais a Torá, se apegar mais a Torá, que é para você não passar por esses sofrimentos. Porque quando vem a sentença, não tem ninguém que possa tirar, como eu disse anteriormente, só o Eterno pode tirar. Existem situações de engano. Né? Quais são os enganos? Olha, você vai para um lugar, você é enganado, que foi curado, pode ser enganado que foi isso, foi aquilo, mas o problema continua ali até que você realmente entenda essa Torá e possa consertar.